O Tony Neto perguntou: no Brasil, muitos membros estão constantemente criticando decisões do STF e seus ministros nominalmente e os ofendendo. Até que ponto isso não pode ser considerado e contra a regra de fé número 12? Olha, irmão, eu diria o seguinte: é uma boa pergunta. Ah, eu lembraria aquilo que o presidente Dallin H. Oaks falou ah, 4 anos atrás, tá? 4 anos atrás, na Conferência Geral de abril de 2021, tá? Deixa eu colocar aqui num documentozinho mais apropriado. Muito bem, duas coisas. Primeiro, começando com o que o presidente Oaks ensinou. Ele disse assim, tais atitudes independentes, é só um trecho do discurso que ele fez na Conferência Geral de abril de 2021. Tais atitudes independentes exigirão, algumas vezes, que os eleitores apoiem candidatos, partidos ou plataformas políticas cujos demais posicionamentos eles não possam apoiar. Esse é o motivo pelo qual incentivamos nossos membros a não julgar uns aos outros em questões políticas. Jamais devemos afirmar que um santo dos últimos dias fiel não possa pertencer a um determinado partido ou votar em um determinado candidato. Ensinamos princípios corretos e deixamos que nossos membros escolham como priorizar e aplicar esses princípios às questões apresentadas de tempos em tempos. Também insistimos e pedimos que nossos líderes locais também insistimos e pedimos que nossos líderes locais insistam que as escolhas e filiações políticas não sejam temas, não sejam tema de ensinamentos ou defesa de causa em nenhuma de nossas reuniões da igreja. Muito bem. Uma outra coisa que está aqui no manual geral, inclusive, nós temos no manual geral, deixa eu ver aqui. A missão da igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo, não eleger políticos. Outra coisa que nós temos também é o que está lá no manual, no próprio manual. Eu vou colocar uma outra citação aqui, depois eu coloco tudo isso lá nos comentários do vídeo, na seção de comentários do vídeo no YouTube da Central. Isso aqui é apenas um trecho, tá? Um trecho do manual geral no item 38.8.29. E eu vou colocar aqui a citação nesse arquivo aqui, ao invés de mostrar o manual em si, porque aqui são trechos que estão nesse item 38.8.29, mas é o manual geral da igreja. Então, o item é sobre atividade política e cívica. Então, os membros da igreja são incentivados a participar de assuntos políticos e governamentais. A igreja é neutra em relação a partidos políticos, plataformas políticas e candidatos a cargos políticos. Ela não endossa nenhum partido, plataforma ou candidato político. Também não aconselha os membros em relação a como votar. Os líderes locais da igreja não devem organizar os membros para participarem de questões políticas. Tampouco devem tentar influenciar a forma como os membros participam. Os líderes e membros da igreja não devem fazer nenhuma declaração, nem agir de modo que possa ser interpretado como endosso da igreja a um partido, uma plataforma, uma política ou um candidato. As escolhas e afiliações políticas não devem ser objeto de nenhum ensino ou defesa em ambientes da igreja. Os líderes devem garantir que as reuniões e atividades da igreja tenham como foco o Salvador e seu Evangelho. Os membros da igreja não devem julgar uns aos outros no tocante a questões políticas. Os santos dos últimos dias fiéis podem pertencer a diversos partidos políticos e votar em vários candidatos. Todos devem se sentir bem-vindos nas reuniões da igreja. Então, irmão, lá na sessão 88, agora voltando, mas estão falando de política. Olha, vamos voltar lá na sessão 88, tá?
E uma coisinha aqui, olha, o Senhor nos deu, como seu povo, a instrução de nós estudarmos, buscarmos os melhores livros, palavras de sabedoria, ensinarmos uns aos outros. Muito bem. Mas olha só, ele diz que todas as coisas pertencentes ao reino de Deus que nos convém compreender. Seção 88, versículo 78. Entre essas coisas, estão falando, ele, o Senhor diz assim, que nós temos que compreender também as coisas que estão em casa, as coisas que estão no estrangeiro. Em casa, o que quer dizer? No nosso país. Tá? Esse é o sentido que está no original em inglês. Aqui, no nosso caso, no nosso país, coisas que estão no estrangeiro, as guerras e as complexidades das nações e os julgamentos que estão sobre a terra, e também o conhecimento de países e reinos. E agora eu vou levar vocês para aquele programa antigo e ler um detalhezinho, uma palavra aqui, seção 88, versículo 79, as guerras e as complexidades das nações. Aqui em inglês, aqui do lado esquerdo, estamos vendo aqui no inglês, no versículo 79, que é usado o termo as perplexidades das nações. Não só complexidade, mas perplexidade. Interessante essa palavra, perplexidade. A coisa que deixa alguém perplexo. Sabe, alguém que, não, sabe, tá, caramba, não sei. Isso tem solução? Perplexo. Não é só uma coisa complexa. Uma coisa complexa pode ter uma solução. Uma solução, às vezes, vai ser complexa, mas como uma coisa que que deixa com perplexidade, é uma coisa que você, olha, eu não tenho um padrão de referência sequer para analisar isso daí. Sequer para tentar começar a ter uma noção de como você vai resolver isso daí. Isso é uma perplexidade. Estou perplexo. Estou perplexo, perplexo. Estou perplexo. Um termo interessante esse. Traduzido como complexidade, que não é uma tradução errônea, não está errada a tradução, mas uma coisa que causa perplexão, que deixa alguém perplexo, é um pouco pior do que uma coisa complexa. Porque a coisa complexa, olha, vai analisar lá, vai encontrar a solução. E é isso, irmão Tony Neto, que nós estamos vendo hoje em dia. Nós estamos vendo perplexidades, coisas extremamente não apenas complexas, mas que estão nos deixando a todos perplexos. Então, olha, o que está acontecendo no Brasil está acontecendo em várias partes do mundo. Tá? Está acontecendo aqui nos Estados Unidos, está acontecendo na França, está acontecendo no Japão, está acontecendo na Itália, está acontecendo na Alemanha. É só você ler os jornais. E aí é o bom se você tem um segundo idioma, se você consegue ler francês ou alemão, consegue ler japonês, né, o Nihongo. Leia os jornais, veja as perplexidades desses povos. Está todo mundo dividido. Está todo mundo perplexo. Está todo mundo enfrentando situações e problemas existenciais. Escuta, que futuro esse país tem? Que futuro a nossa economia tem? Que futuro a nossa democracia tem? E existem riscos, grandes riscos, hoje em dia. Nada é simples. E para complicar ainda mais, irmão, complicar ainda mais, olha, a quantidade, a, 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 o tsunami de mentiras e dissimulações é impressionante. É, para mim, estarrecedor. Estarrecedor. Então, eu estou dizendo tudo isso para dar, olha, esse contexto. Olha, o que nós vamos fazer? Irmão Martins, o que podemos fazer? Olha, eu diria o seguinte, olha, irmão. Em primeiro lugar, não julgar uns aos outros. Mantermos nossas amizades uns com os outros, apesar de nossas diferenças políticas.
Se você é a favor de A, B ou C, se é contra C, D e E, tudo bem, mas olha, nós continuamos sendo discípulos de Jesus Cristo e isso não vai mudar. Eu, volta e meia, converso, e alguns de vocês que acompanham minhas postagens, depois eu converso com irmãos. Vou usar alguns nomes aqui, tá? Vou usar, citar aqui o nome. Vou citar um porque é uma pessoa que eu conheço desde que nós éramos jovens ainda, quando eu era na minha primeira missão, eu conheci, ele era jovem, estava se preparando ainda para ir para a missão dele, que é o Mauro Loureiro, lá em São Paulo, tá? Quando eu voltei com o Sister Martins, ele servia como conselheiro na presidência da Estaca São Paulo Norte. Então, reatamos nosso conhecimento ali. E uma das coisas que eu aprecio muito, os nossos, os nossos debates lá. Mauro me respeita, respeita minhas opiniões. Eu respeito as opiniões dele. Mas, muito embora ele é um bolsonarista, e eu sou mais ou menos um bolsonarista. Eu não cheguei a votar no Jair Bolsonaro, mas se eu tivesse podido votar quando eu estava no Havaí, eu teria votado nele, porque eu não queria votar no Lula. Agora, uma das coisas que eu percebo é isso. Olha, nós podemos, eu e ele, discordar e às vezes discordamos em certos detalhes, em certas coisas e tudo, que eu percebi ao longo do tempo que ele acha inadmissível que eu, um membro da igreja, aqui nos Estados Unidos, vote no Partido Democrata, que ele ainda acredito que ainda ache, não sei, pode ser que ele depois vai dizer, ah, não, eu já mudei de opinião, mas eles acham que o Partido Democrata aqui nos Estados Unidos é como se fosse o PT no Brasil. E eu já cansei de dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, porque é o partido dos sindicatos. Olha, ninguém se elege aqui, seja de um partido ou do outro, ninguém se elege aqui sem apoio dos sindicatos. Então dizer que esse partido aqui é um PT nos Estados Unidos, porque tem. Olha, o Partido Republicano também tem apoio dos sindicatos. Agora, não deixamos de ser amigos. A nossa amizade, não foi afetada. Nossas diferenças, olha, eu vejo quantas vezes nas nossas conversas nós enfatizamos os pontos em que nós estamos de acordo e aqueles detalhezinhos aqui na periferia, tá vendo aqui na periferia, aqui, ó, no central, nós estamos de acordo. Aí que é um detalhezinho aqui na periferia aqui, outro na periferia ali, tal, isso aqui eu não estou de acordo, isso aqui eu também não estou de acordo, tudo bem. Mas olha aqui no central, nós estamos de acordo, mas nossa amizade continua. Não xingamos um ao outro, não cancelamos um ao outro, não vamos lá e excluímos um ao outro, não. Eu estou usando, eu não falei com ele que ia mencionar isso. Alguns de vocês já devem ter mandado lá um WhatsApp para ele. Olha, o Martim está falando de você aí. Mas olha, tudo bem. Eu estou enfatizando isso. Olha, podemos ter diferenças, mas veja que quantas vezes essas diferenças sobre coisas periféricas, não coisas centrais. Ah, mas Martim, mas eu sou petista. Tá bom, se você é um petista, você ama o Brasil? Você ama Jesus Cristo acima do Brasil? Então enfatize isso quando você estiver conversando com um bolsonarista. Ou com uma pessoa que seja de qualquer partido que for. Ele diz, olha, acima de tudo, eu amo o Brasil. E, acima de todos nós, eu amo o Senhor Jesus Cristo. Eu me esforço por ser um discípulo dele. As questões políticas estão aqui, ó, nas laterais. O discipulado em Cristo, aqui, ó. Esse aqui é o nosso conduíte com os céus. Esse é o nosso conduíte com os céus. Então, irmão Tony Neto, nós tivemos essa postura de dizer, olha, nosso discipulado em Cristo é aqui, tá aqui, ó, no centro. Se você está agindo de um jeito ali, durante a semana, fora da capela, na sua casa, tá, ou no ciberespaço, de uma maneira que eu discordo, vou discordar. Mas olha, no, no que realmente importa, no que tem significado eterno, nós estamos de acordo. Amamos o nosso país. Podemos ter ideias diferentes do que nós achamos que é melhor para o país.
mas amamos o país. Acima de tudo, amamos o Senhor Jesus Cristo. E como discípulos de Jesus Cristo, sendo Ele o príncipe da paz, nós vamos ser pacificadores. E essa também é uma hora de nós lembrarmos do conselho do presidente Russell M. Nelson. Pense celestial. Ah, Martim, mas estou falando de política. Sim. Como é que eu posso pensar celestial numa questão política? E aí eu chamo sua atenção para o livro de Mormon. Vamos lá no livro de Mormon, só um instantinho, tá? Se me permite aqui. Ô, Martim, você está falando de política. É, pois é, né? Que coisa, né? É, mas olha, eu não falando de política, mas abri sessão 88, e agora estou indo aqui no livro de Mormon, que por sinal não está funcionando para mim aqui agora. Temos aqui Alma, capítulo 46. Não, eu vou levar vamos levar para Capitão Moroni. Mas olha aqui, Amalequias. E eu tenho falado muito sobre Amalequias, tá? Que era um homem que queria ser rei, queria destruir o fundamento de liberdade, queria destruir a democracia, já ia dizer democracia americana, tá? Queria destruir a democracia nefita para se tornar um rei. Muito bem. Então, Moroni, que era o capitão-chefe lá, que seria o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas lá dos Nefitas, tá? Tá ali, ó. Alma capítulo 46, versículo 11. Moroni ficou irado contra Maliquias. E aconteceu que rasgou sua túnica e, pegando um pedaço dela, nele escreveu: em lembrança de nosso Deus, nossa religião, nossa liberdade, nossa paz, nossas esposas, nossos filhos. Amarrou na ponta de um mastro e foi para a rua com aquilo dali. Certo? Errado. E aí que tá, irmão. Muitas vezes nós pulamos o que aconteceu depois que ele fez esse estandarte da liberdade. Olha aqui, ó, versículo 13, Alma 46, versículo 13, tá? E ele, Moroni, colocou seu capacete e sua couraça e seus escudos, cingiu os lombos com sua armadura, pegou o mastro em cuja ponta se achava a túnica rasgada, aqui ele chamou estandarte da liberdade, e inclinou-se até o solo e orou fervorosamente a seu Deus, a fim de que as bênçãos da liberdade repousassem sobre seus irmãos, enquanto restasse um grupo de cristãos para habitar a terra. Quantos de nós já fizemos isso? Ir para rua, tá? As ruas cibernéticas, com o nosso estandarte da liberdade. Eu sou contra, eu sou a favor, eu não sei o quê, anistia já, anistia nunca, e isso, e aquilo, e chama isso, e chama aquilo, e pega, e prende, e eu não sei. Isso nós fizemos. Agora, quantos de nós, antes de ir para o ciberespaço, nos inclinamos até o solo e oramos fervorosamente a Deus, pedindo que as bênçãos da liberdade repousassem sobre o nosso povo, enquanto restasse um grupo de cristãos para habitar a terra. E assim, tá aqui, ó, versículo, isso foi o versículo 13, tá? E aí ele diz assim: nessa ocasião, Morônio orou para que fosse favorecida a causa dos cristãos e a liberdade da terra. E aconteceu que depois de haver derramado a alma a Deus, aí Moroni disse: certamente Deus não permitirá que nós, que somos desprezados por tomar sobre nós o nome de Cristo, sejamos pisados e destruídos, até provocarmos com isso com nossas próprias transgressões. E tendo dito essas palavras, Moroni foi para o meio do povo, fazendo tremular a parte rasgada de sua túnica no ar, para que todos vissem o que havia escrito na parte rasgada. E aí clamou o povo para vir se unir ao estandarte da liberdade. Agora, observe, primeiro ele foi ao Senhor,
E outra coisa, Deus não permitirá que sejamos pisados, destruirmos, até que provoquemos isso com nossas próprias transgressões. E aí, irmão Tony Neto, eu ainda estou na sua pergunta, tá? Nós vemos a perplexidade, porque os líderes que estão diante de nós são homens cheios de transgressões. E agora? Como é que eu fico? E daí então, por isso eu comecei a abordar a sua pergunta com as palavras do presidente da L.N.H. Oaks. Muitas vezes nós vamos apoiar candidatos que têm certas posições que nós concordamos e outras posições que nós não concordamos, que defendem políticas que nós concordamos, defendem outras que nós não concordamos. E vamos ver irmãos e irmãs nossos apoiando outros políticos com suas virtudes e com seus defeitos, com suas políticas boas e com suas políticas que, ao nosso ver, são errôneas, e essas são as perplexidades. Ô, Martinho, você não está dando solução nenhuma. Não, existe uma solução, mas a solução não voltou à Terra ainda. A única solução é Cristo. Para mim, pessoalmente, eu converso com isso, com Cista Martins sobre isso. Se eu chamasse ela aqui agora, ia passar o resto da nossa conversa aqui só tratando disso daqui, não é isso. Mas olha, eu acho que seria importante eu tratar disso agora. Estou aqui já há 15 minutos falando sobre isso daí, mas eu acho importante. Não criarmos inimizade entre nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Não criarmos inimizade com nossos familiares, com nossos parentes e amigos. Somos discípulos de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Temos que focalizar naquilo que nós temos em comum e não nos deixarmos levar pelas emoções exacerbadas sobre coisas que são periféricas. Outra coisa, vamos falar com o Senhor. Senhor, olha, Senhor, por favor, Senhor, olhe por nós. Me dê sabedoria. O que é que eu posso fazer, Senhor? Eu não sei o que fazer. O que é que eu posso fazer? Me sinto sem qualquer recurso. Eu não vejo como é que pode as pessoas estarem. Converse com o Senhor. Ao invés de ficar lá escrevendo lá, vocês são isso, vocês são aquilo, não sei o quê. Fala com o Senhor, isso que você está escrevendo lá, isso que você está escrevendo lá na sua postagem, nas mídias sociais, fala isso para o Senhor e pede sabedoria, e pede as bênçãos divinas, como fez o capitão Moroni. E aí depois, então, Moroni foi para a rua. Mas primeiro, ele derramou a alma dele em súplica a Deus. E aí depois, então, súplica, não para ele, para a família dele, mas para o povo dele. Se me perguntar, eu comecei a fazer isso, acho que faz uns 3, 4 meses atrás eu comecei a fazer isso. Não me trouxe ainda paz, tranquilidade, porque eu estou vendo que a coisa está cada vez pior, confesso. Agora, eu perder meus amigos? Não. Criar inimizades? Não. Desrespeitar as pessoas, xingar, amaldiçoar as pessoas, prometer fogo do inferno para as pessoas? De jeito nenhum. Eu lembro, lamento, mas eu lembro, 5 anos atrás eu falei algo parecido com isso. E fui duramente criticado e xingado aqui por ter dito isso numa live em maio de 2020. Mas os fatos, olha, não tragam questões políticas para dentro da igreja. Não privem irmãos e irmãs de sua ala da convivência com você por causa de questões políticas. Não os privem das suas orações porque eles votam em outro partido político. Ah, essas coisas são temporárias. Já falei demais. Chega. O restante é com vocês. Mas, irmão Antônio, tá aí, olha.
uma resposta de o quê? 40 minutos de uma pergunta de. Não foi 40 minutos, mas deve ter sido uma meia hora de resposta. Aí, diga. Nunca me intrometi nas Estão suas ouvindo lives você onde falar aí? estão ouvindo. Estão, agora está Estão todo mundo ouvindo? me Ok. ouvindo. Senão eu vou achar que eu estou falando sozinho aqui. Ô, o homem tá É, doido, tá hum, tomando remédio de novo. como Diga. você deu uma resposta muito boa e excelente, e para não precisar voltar nesse assunto, eu gostaria de adiantar um comentário, uma pergunta, na verdade, que já emenda Diga. nisso, e as outras Já não são emenda. no mesmo assunto, tá? A Ok, tá bom. pergunta foi feita, vou colocar na tela, pelo irmão. Deixa eu só ver o nome dele aqui. É, tá aqui. É o irmão Isaac Neto. Ele Eu não perguntou cheguei assim. nessa ainda, não. Ok, Isso, não, diga. esse tá lá embaixo, porque Lá embaixo. foi Ok. durante a sua explicação, que depois fica muito Certo. fora do contexto, né? Então, ele foi o único que fez uma pergunta. Ele perguntou assim: a igreja é contra o comunismo na declaração do presidente Herbert J. Grant. Então, Uhum. já que está nesse assunto, você já poderia emendar com isso. Inclusive, Martins, eu vou fazer um corte dessa sua fala, que foi maravilhosa. Eu vou pegar esse corte e vou colocar como um pedaço da nossa live de hoje, tá bom? Então, O céu. é, Tá bom. foi ótimo. Meu presidente Então, destaca serviu. Meu presidente destaca serviu missão no Brasil, serviu em Belo Horizonte, não fala a memória. Se ele me chamar para umas conversas lá, eu vou saber que foi você, viu? então vamos lá. Estamos animados para ver Ok. a sua resposta a essa Ah, meu pergunta. irmão Valfredo, né? Nossa, aquele mineiro. Ok. Tá Ah, bom, esse tudo bem. Então, olha, irmão, é o seguinte. Irmão, irmão, qual é o nome Isaac dele? Neto. Isaac Irmão, Neto. irmão Isaac Neto. Então é o seguinte, irmão Isaac, olha, sim. ah, oh, céus, isso daria mais 20 minutos, mas olha, só para dizer o seguinte, olha, ah, os americanos têm medo do comunismo, tá? Agora, quando você ouve falar comunismo, socialismo, olha, tem que tomar um certo cuidado, tá? Esses rótulos são imperfeitos. O que nós conhecemos hoje em dia como comunismo, que ninguém gosta, é uma versão deturpada, tá? De várias ideias e filosofias, muitas das quais foram propostas por Karl Marx. E eu digo para as pessoas, olha, tomem cuidado. Se você nunca leu Karl Marx, muito cuidado, tá, em ouvir as pessoas aquelas pessoas que a gente costuma dizer, não li e não gostei. Quem nunca leu e nunca entendeu o contexto histórico social de onde ele estava, tá? Talvez vai estar ouvindo coisas que pessoas, depois que Karl Marx já tinha morrido, que reinterpretaram, mal interpretaram, deturparam e implementaram coisas e chamaram aquilo de comunismo, marxismo, seja o que for. Olha, não é tão simples assim. Agora, o que aconteceu então no início do século XX, depois da Revolução Russa de 1917, tá, foi de fato a implantação de um regime deturpado, tá, violento, tá, e que seria muito mais, era menos comunismo e muito mais stalinismo, eventualmente. Foi o leninismo de Vladimir Lenin e depois Joseph Stalin. Então, não era exatamente o comunismo de meados do século XIX, quando Karl Marx escreveu seus artigos lá e o livro dele, O Capital, que ele nem chegou a terminar, ah, que foi terminado por um amigo dele, que era o Friedrich Engels, que não era um comunista, por sinal, ele era um empresário, curiosamente. As ironias da história são impressionantes. Mas, enfim, ah, mas quando você lê o que estava lá no original e vê o que foi que aconteceu, aí você percebe, peraí, mas não era nada disso.
Não era nada disso. As pessoas estavam sendo, sim, oprimidas, manipuladas e tudo, e eles estavam procurando uma coisa, algo que fosse diferente, algo que libertasse as pessoas, que desse às pessoas uma condição de vida digna, isso e aquilo. Mas não sabiam como. Eles não tinham o dom do Espírito Santo. Então achavam que isso, olha, tem que ser o Estado, tem que ser o governo que tem que fazer isso. E só que aí veio as distorções, as deturpações. Ah, e se você não quer que o governo faça, então nós vamos vir aqui, vou prender e arrebentar com você. E alguns de vocês, aqueles que têm minha idade, sabem de onde veio essa expressão. Se não quiser, eu prendo e arrebento. Vocês sabem quem falou isso. Tá? Os mais jovens vão ter que perguntar a seus avós aí. Tá? Quem foi que falou isso? Eu prendo e arrebento. Tá? Vamos dizer, o que, seu? Eu sei porque eu já vi o nome dele circulando de novo aí. Mas enfim. Nesse contexto, então, é que aconteceu no início do século XX uma revolução social nos Estados Unidos, tá? E que começou, então, várias correntes políticas, isso e aquilo, que ficaram muito populares. Os comunistas foram uns, mas os nazistas também. O nazismo, inicialmente, era super popular aqui nos Estados Unidos, como era o supremacismo branco também. A Ku Klux Klan era extremamente popular na virada do século XX. Puxa, era uma coisa que o pessoal tinha honra. Marcharam lá em Washington, fizeram uma grande marcha em Washington, todo mundo aplaudindo lá, não sei o quê. Era uma organização racista de supremacia branca. E todo mundo achava maravilha aquilo. Então, olha, a igreja era contra o comunismo, era contra a supremacia branca, era contra a supremacia branca, em certos aspectos, não todos. Quando fala de sacerdócio, não, não, não. Aí já é diferente. Aí já era diferente. Tá? Aí branco, preto é preto. Mas tinha uma porção de outras coisas, que hoje a gente olha para trás e diz, minha Nossa Senhora da Conceição. Então, olha, eu diria o seguinte, olha, vale aquilo que está no manual hoje em dia. Tá? E o que está no manual diz o seguinte: membros da Igreja de Jesus Cristo nos Santos Últimos Dias, tá? Podem pertencer a diversos partidos políticos e votar em vários candidatos. Ah, a Igreja é neutra em relação a partidos políticos, plataformas políticas e candidatos a cargos públicos. Jamais, e aí, presidente Oaks, novamente, jamais devemos afirmar que um santo dos últimos dias fiel não possa pertencer a determinado partido ou votar em determinado candidato. Ensinamos princípios corretos e deixamos que nossos membros escolham como priorizar e aplicar esses princípios às questões apresentadas de tempos em tempos. Presidente H. Oaks, Dallin H. Oaks, que eu li ainda agora, e vou colocar aqui como eu disse, quando terminar aqui a live, eu vou colocar nos comentários do vídeo, colocar isso aqui. Uma palestra mais detalhada sobre isso ia levar 1 hora e meia só falando sobre isso daí, eu teria o máximo prazer. Se eu conseguir levantar dinheiro para viajar ao Brasil, que eu, do jeito que eu estou me sentindo cada vez melhor, eu acho que eu vou poder viajar ao Brasil agora em novembro. E se quiserem me convidar para, mas aí vai ter que ser uma palestra fora da igreja, tá? Não pode ser numa capela, não pode ser nem em salão cultural, tá? Vai ter que ser no quintal de alguém, alguma coisa aí, mas vou ter o máximo prazer em vir e fazer uma palestra como sociólogo sobre essas coisas e responder perguntas. E vocês vão ver que, olha, vocês podem pertencer ao que vocês quiserem, votar em quem vocês quiserem. Tá tudo bem. Agora eu vou explicar a história por trás disso tudo. E eu conheço a história. Ah, sim, como sociólogo, eu tive que ler Karl Marx, tá? Eu tive que ler.